Fala, criaturinha! Estamos terminando o ano aí de 2021, tá chegando 2022, tá chegando o ano novo e eu queria passar aqui para deixar aí uma mensagem, algum tipo de reflexão, algo que eu estive pensando aqui nesses últimos dias e gostaria de compartilhar com você. Lembrando que a gente aqui é um canal que fala sobre saúde física, mas a gente fala também sobre saúde emocional, saúde mental, porque na verdade o que eu acredito é que a gente consegue vamos dizer assim, despertar, uma evolução espiritual através dos cuidados da saúde física. É isso que eu acredito, é isso que eu pratico e é isso que eu ensino as pessoas. A gente conseguir algum tipo aí de despertar espiritual, de expansão de consciência, desenvolvimento da pineal, vamos falar assim, através da saúde física. Então tá tudo interligado, saúde física, saúde emocional, mental e espiritual, tá tudo interligado. Então a gente fala de tudo isso aqui no canal. E também dentro do projeto Nova Saúde, obviamente. E aí eu tive pensando em algumas coisas e queria trazer aqui para vocês, deixar uma mensagem, uma reflexão de fim de ano para vocês, que é o seguinte: tá finalizando então o ano de 2021 e eu vejo muitas pessoas assim, nessa época do ano, né, todos os anos é a mesma coisa, todo final de ano é a mesma coisa, vem Natal e Ano Novo, as pessoas ficam mais nostálgicas, as pessoas ficam mais carentes, ficam um pouquinho mais com o emocional desequilibrado, ficam mais afetuosas, ficam mais carinhosas, ficam mais propensas a perdoar, a pedir perdão e a desejar que as coisas fiquem bem, a desejar que tudo dê certo, ficam mais propensas a esquecer intrigas familiares, a esquecer algumas mágoas, né? Isso é normal, todo ano isso acontece, as pessoas ficam mais nostálgicas nessa época do ano, isso acontece, isso é normal. Mas eu venho reparando, esse ano aqui, o ano passado também, as pessoas falando mal do ano em si, né? Falam assim que 2021 foi um ano péssimo, foi um ano muito ruim para a economia, foi um ano ruim na política e foi um ano ruim na saúde, por causa que a gente vem enfrentando aí desde o ano passado aí, nessa pandemia mundial, que é uma pandemia mundial. E o ano passado foi exatamente a mesma coisa que as pessoas falaram, que em 2020 foi um ano muito triste, foi um ano muito doloroso, um ano muito sofrido. E o que eu posso falar é que para muita gente foi mesmo. 2020/2021 foi um ano muito complicado, triste e sofrido, porque são pessoas que perderam pessoas no ano passado e nesse ano. Então tem pessoas que falam bem desse ano que passou, nesse período, né, 2020 e 2021. E por que falam que foi um ano bom, por que não falam mal? Porque não tiveram nenhuma perda, porque não foi um ano, de repente não perderam nada economicamente falando, ou não perderam nenhum ente querido pro vírus. E tem aquele outro grupinho que fala mal, que fala que o ano foi um ano ruim, foi um ano desastroso, foi um ano sofrido. Por quê? Porque tiveram perdas, porque foi um ano que perderam algum ente querido pro vírus, ou foi um ano que perderam uma empresa, que perderam um emprego, que perderam alguma coisa economicamente falando. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte: não existe um único ano na nossa vida que tudo dá certo, que tudo corre bem, que tudo sai como a gente planejou. E não existe também um único ano na nossa vida que a gente não tem perdas, seja uma perda material, uma perda de ente querido, ou uma perda em algum sentido que seja. E talvez você que esteja sofrendo nesses últimos 2 anos que se passaram aí, você que está dando muito foco para as coisas ruins que aconteceram, talvez você esteja tendo a impressão que o ano de 2020, 2021 foram anos ruins, porque com esse negócio de pandemia houve muita morte, não só na sua cidade, no seu bairro, na sua região, mas mortes no planeta inteiro. Então há, assim, espiritualmente falando, energeticamente falando, há uma egrégora rodeando o planeta de morte, de perda, de tristeza, de desespero, de medo. Então, assim, todo ano muitas pessoas morrem. E eu não estou aqui para falar bem ou mal do vírus em si, não é esse o assunto, mas todo ano as pessoas morrem de outras doenças, de câncer, sabe, de problemas no coração. A doença que mais mata continua sendo problemas no coração, muito mais do que esse vírus. As pessoas vão deixar de morrer do coração por causa de outras pessoas morrendo do vírus. Então continua havendo muitas mortes. Inclusive o número de pessoas que morreram aí desse vírus não foi tão grande quanto imaginava-se que seria.
Então, não foi o ano 2020, 2021 que teve muita gente morrendo. E não foi o ano de 2020, 2021 que teve muita gente quebrando suas empresas. Todo ano sempre acontecem essas coisas. Mais de um ano para cá, de 2 anos para cá, o foco está sendo nisso. O foco está sendo na perda econômica, porque sim, principalmente o Brasil está assim passando por alguns problemas financeiros bem delicados. A economia está passando por um período complexo, não só no Brasil, mas sim, algumas coisas estranhas vão acontecer. Se você está preocupado com o que aconteceu em 2020, 2021, falando em termos de economia, eu sinto muito, mais algumas coisas estranhas estão para acontecer, e principalmente no ano de 2023. Então, se tem um conselho que posso te dar, procure crescer agora, nesse ano de 2022, economicamente, financeiramente falando, porque eu não sei exatamente o que vai acontecer no país, no planeta, no planeta como um todo, mas em 2023 vai acontecer alguma coisa muito estranha. E é de 2023 para frente. Então eu não vou ficar falando aqui de teoria de conspiração, estou aqui para passar uma mensagem boa para você parar de nutrir desespero. É o seguinte, não fica focando nas coisas ruins que aconteceram, seja em termos financeiro ou seja em termos aí de saúde. Não fica focando em coisas ruins, porque todo ano sempre aconteceu e sempre vai acontecer coisas ruins. O que acontece é que quando, de repente, numa época da sua vida, você não teve tanta preocupação, você não teve tantos boletos para pagar, não teve tanta gente morrendo, porque era uma época que você era criança. Você era criança, era jovem, era adolescente. Conforme a gente sai dessa época, a gente entra na fase adulta, a gente para de acreditar em Papai Noel. A gente para de arrumar, os mais velhos param de arrumar a casa pra gente, e é a gente que começa a ter que arrumar. A gente começa a ter que se preocupar com questões financeiras que a gente não precisava se preocupar antes. Então a infância é uma época boa, mas não que a época de adulto não seja boa. A época de adulto também é uma fase muito boa, né? Cada fase tem a sua parte boa e a sua parte ruim. Quando a gente é criança, a gente é totalmente dependente dos adultos, dos mais velhos. A gente não tem autonomia, a gente não tem poder de decisão. Mas a gente está iludido, a gente não tem noção da realidade, a gente não tem noção de certas preocupações, a gente não precisa se preocupar com certas coisas. Conforme a gente fica adulto, a gente passa a ter autonomia, a ter poder de escolha, a ter liberdade, poder escolher onde a gente quer ir e onde a gente não quer ir. Mas a gente tem que arcar com certas escolhas, com as consequências. A gente tem que se preocupar com a questão financeira, com a questão da sobrevivência, da subsistência, né? Ou seja, de gente se manter vivo. Quando você é criança, outras pessoas se preocupam com a sua sobrevivência. Quando você é adulto, você que tem que se preocupar com essa questão. Então não é que o mundo está ficando pior, não é que está tendo mais gente morrendo, não é que está tendo a economia está ficando pior. É que você está tendo mais noção dessas coisas. E todo ano é a mesma coisa. As pessoas no final do ano ficam mais nostálgicas, ficam mais assim acaloradas, mais amorosas, mais propensas a perdoar, pedir perdão. Aí passa essa época do ano, tudo isso passa também. As pessoas voltam a brigar, as pessoas voltam a mostrar o seu lado mais selvagem, a mostrar o seu lado mais doentio, inclusive. Então, é normal essa época do ano as pessoas ficarem assim. Mas eu quero falar especificamente do ano de 2020 e 2021. Para com esse negócio de 2020 foi um ano ruim, 2021 foi um ano ruim, que 2022 seja um ano melhor. Sabe o que aconteceu em 2022? Vai ser mais ou menos a mesma coisa que aconteceu, variando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? 2022 vai ter eleição. Em 2022, caso você não saiba, o preço de muita coisa vai subir. Em 2021 subiu o preço aí do gás, de algumas comidas, né? Em 2022 também vai subir o preço de algumas coisas. Então não é o ano que é ruim. Sinto muito dizer isso para você, mas se você ficar achando que o ano vai trazer coisas boas, igual essas pessoas têm esse tipo de mensagem, né? Que 2022 traga muitas alegrias, que 2022 venha com muita surpresa, com muito amor, com muita saúde. Você até pode desejar essas coisas, mas não espere que essas coisas venham apenas porque trocou de ano. Do tempo até dia 31 de dezembro de 2021, à meia-noite, tá tudo fodido, tá tudo ruim. Aí, porque mudou, porque passou a hora, porque agora é a primeira hora de janeiro de 2022, de repente as coisas vão mudar. Não é assim que funciona. Para você, primeiro, muda o foco.
para de focar nas coisas ruins que aconteceram em 2020 e 2021. Para de apenas olhar para o que deu errado nesses anos, olha para o que deu certo. Eu lembro no ano de 2020, tinha muita gente postando coisas do tipo assim, como que pode haver gente feliz, haver gente feliz assim no mundo, no país, com tanta coisa ruim acontecendo. Eu fico abismada com esse tipo de diálogo, com esse tipo de pensamento, porque, vamos lá pessoal, cria a teoria, porque alguém está se fundendo perto de mim, eu não posso crescer, eu não posso prosperar, eu não posso ser feliz. As pessoas infelizmente têm esse tipo de crença, de que se alguém na minha família está mal, se alguém na minha família está passando por algum tipo de apuro, uma dificuldade financeira ou um problema de saúde, seja lá o que for, se alguém na minha família está mal, eu não posso ficar bem. Se eu estiver bem, eu acabo me sentindo culpado, eu acabo sentindo remorso, porque tem alguém mal perto de mim, tem alguém infeliz, com problemas perto de mim, então eu não posso estar bem. E mesmo se eu estiver bem, eu fico com um sentimento de culpa por estar bem. As pessoas acabam sendo assim, e isso não é saudável. Então, eu discordo totalmente desse tipo de pensamento. Não é porque muita gente morreu nesse ano que passou, 2020, 2021, que eu não posso desfrutar de uma vida feliz, que eu não posso desfrutar de uma vida saudável e próspera, que eu não posso ser feliz com a minha família, ou feliz comigo mesma, sozinha, que seja. Então, um conselho para 2022, algumas coisas ruins aconteceram, sim, e sempre vão acontecer, não importa o ano, seja 2019, 20, 21, 22, 23, ou seja o ano que for, sempre vai acontecer coisas ruins que não dependem de você, mas também acontecem coisas boas. As pessoas que falam que 2020, e tem pessoas que falam isso dessa maneira, 2020, 2021, só teve coisa ruim. Pô, são pessoas que são muito viciadas em apenas enxergar o lado ruim. É impossível em 365 dias apenas coisas ruins aconteceram. Isso é impossível. São pessoas que são infelizmente doentes, só estão olhando o lado ruim. E talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você seja uma dessas pessoas que está viciada, está com o cérebro, a mente treinada para olhar apenas o que teve de ruim, para olhar apenas o lado ruim, e isso reflete um pouco sobre você, isso reflete um pouco sobre o seu paradigma atual, sobre o seu tipo de pensamento, de mentalidade, de energia atual. Se você fala que só coisas ruins aconteceram durante um ano inteiro, isso fala muito mais sobre você do que sobre o ano em si. O ano em si não tem nada a ver com a sua vida. O ano em si, pensa assim, vem ano, vai ano e as coisas continuam mais ou menos igual. Muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Uma pessoa a mais que morre, uma coisa, esse ano é esse vírus, no outro ano foi outro vírus, daqui 10 anos vai ser um novo vírus, uma nova doença. Então, meu conselho para você é: para de focar nas coisas ruins que aconteceram nesses anos e olhe mais para as coisas boas que aconteceram, para as suas vitórias, para o seu sucesso. Teve coisa boa sim, por mais que teve coisa ruim, teve coisa boa também. E não espere que só porque o ano mudou as coisas vão mudar. Se as coisas vêm dando errado para você em 2020, 2021, não fique achando que porque vai chegar 2022 que as coisas vão mudar. Não vão. Se você quer um ano de 2022 melhor, com mais saúde, com menos pandemia, com menos bichinho, menos preocupações, então se prepare para isso. Eu não sou a melhor pessoa para falar de finanças para você, como é que você deve se preparar financeiramente, economicamente, como você deve gerir a sua empresa para evitar falência ou coisas dessa área mais financeira. Mas eu posso falar mais da área da saúde física, emocional, mental e espiritual. Então acompanhe a gente nesse ano aqui de 2022 para você melhorar a sua saúde. Inclusive, eu vou passar aqui agora para você algumas dicas para você melhorar a sua imunidade, para você não pegar esse bichinho que está atormentando tanto as pessoas. Ou você simplesmente não coloca nada disso em prática e continua nutrindo medo. Porque o que acontece é que quando você entende como uma doença funciona, você consegue se preparar melhor para ela. Se você não entende como ela funciona, faz todo sentido você ter medo dela. Mas se você entende como ela funciona e você se prepara, para de haver sentido em ter medo. Então vou falar uma coisa para você. Esse bichinho, corona,
Teve o nosso atual presidente que falou uma frase sobre o corona que é verdade, mas ele não explicou a frase, então meio que ficou um pouco estranho essa frase. Vamos dizer assim, foi um pouquinho imprudência o que ele falou, a forma como ele falou, porque ele não se explicou. Mas a frase em si é verdadeira. Esse bichinho, ele não falou pode, né, o presidente, ele falou que esse bichinho é apenas uma gripinha, é só isso. Eu vou consertar a frase por ele, tá? Esse bichinho, ele pode vir a ser apenas uma gripe se você se preparar, se você se cuidar e se fortalecer com antecedência. Muita gente naquela época, inclusive meses depois, não passou a cuidar da saúde, não deixou de aglomerar, não passou a cuidar da alimentação, não passou a se suplementar, não passou a fazer exercício, não passou a fazer nada para evitar de se contaminar. Então ainda hoje muita gente não está preparada para pegar o bichinho. Se pegar o bichinho vai morrer ou vai ter que ser internado no estado grave. Agora, de lá para cá, teve tempo das pessoas poderem se cuidar. Então, consertando a frase do presidente, é o seguinte: esse bichinho pode vir a ser apenas uma gripinha se você se cuidar, e somente se você se cuidar. Se você se cuidar, pode ser sim apenas uma gripe, não é fatal, não é nada para se preocupar, mas você tem que se cuidar. Se você não se cuidar, se você não se prevenir, se você não fortalecer o sistema imune e não fizer algumas coisas que você tem que fazer, aí sim, não é apenas uma gripinha, é uma gripe que mata. Essa é a verdade sobre esse vírus. Ele mata se você não se cuidar. Se você se cuidar, não precisa se preocupar tanto. Basta você fazer o que está no seu alcance. Mas tem que se cuidar. Se não se cuidar, aí realmente faz todo sentido você ter bastante medo, porque aí não é mais uma gripinha, aí é realmente um vírus fatal que mata mesmo. Então eu vou passar resumidamente umas dicas aqui para você, bem resumido, tá? A gente tem um monte de vídeo aqui no canal para você poder assistir, então não tem como resumir um monte de vídeo em apenas um, mas eu vou passar um resumo bem superficial aqui para você. Primeiro, passe a fazer exercício físico se você ainda não faz. Se você está com sobrepeso, perca peso. Está comprovado, tem estudos sobre isso, que pessoas obesas, pessoas com sobrepeso têm mais propensão a pegar o bichinho e contrair a forma grave dele. Inclusive acabar morrendo por causa desse bichinho. Então, quanto mais pesado você pesado de massa gorda, não de massa magra. Se você quanto mais obeso você é, quanto mais acima do peso você está, maiores as suas chances de contrair o bichinho e morrer por causa dele. Então, emagreça, perca peso urgentemente. Primeira coisa é essa: se exercite, pare de ser sedentário, se você quiser sobreviver à pandemia. Segunda dica: se hidrate muito bem. 2 litros de água por dia é pouco, você precisa se hidratar mais. Terceira dica: cuide do seu emocional, é o que a gente falou aqui nesse vídeo. Para de ficar nutrindo medo, desespero, angústia. Para de ficar vendo notícia falando que um monte de gente está morrendo. Vai cuidar do seu emocional, vai assistir palestras, vai assistir coisas, ler livros que mexam com o seu emocional de maneira positiva. Quarta dica: cuide da sua alimentação. Cuidado com o tipo de carboidrato que você come. Carboidrato refinado é desnecessário, não faz bem e não é rico em vitamina. Vai comer carboidrato? Então dê preferência para legumes e até frutas vai também. Vegetais e não carboidrato refinado e industrializado. Tire o glúten da sua alimentação também. Se você puder, tire os laticínios também. Isso por si só já ajudaria bastante, tá? Claro que precisaria vir várias outras coisas, mas de uma maneira geral para a população, eu diria para você tirar os carboidratos refinados, glúten e os laticínios. Próxima dica, e super importante, é você cuidar da sua suplementação. Porque por mais que você tenha uma alimentação bem equilibrada e muito rica, você não consegue apenas pela alimentação tudo o que você precisa para você dar em termos de vitaminas e minerais. Então você precisa obrigatoriamente cuidar da sua suplementação. Então, alguns suplementos que você pode suplementar aí, pensando em termos de imunidade: selênio, zinco, magnésio e vitamina D, no mínimo esses. A quantidade exata você tem que passar em consulta para saber a quantidade exata para você, tá? Mas no mínimo esses aí você precisa suplementar. Vitamina D,
você pode tomar sol. Eu diria que você precisa tomar sol e suplementar a vitamina D, mas no mínimo tome sol. Aí mais uma dica, tome sol. Isso vai ajudar não só na produção da vitamina D, mas a regulação ali da sua produção de melatonina, para você poder ter uma boa noite de sono. E uma próxima dica também é cuide do seu sono. Se você cuida do seu sono, por consequência, né, de maneira indireta, você consegue melhorar também o seu sistema imunológico. Aí você pode investir em algumas outras coisas também, por exemplo, própolis, você pode investir em alguns protocolos de detox e desparasitação. Tem muita coisa que você pode fazer pensando em fortalecer a imunidade. Então, o meu conselho para você para 2022 é: não espere que as coisas melhorem só porque o ano mudou. Pare de ficar no negativo e comece a olhar para as coisas boas que aconteceram. Seja mais grata, mesmo pelas coisas ruins, porque a gente aprende com coisas ruins, aprende com coisas boas também. Então, se aconteceram muitas coisas ruins com você, olhe para essas coisas ruins e aprenda com elas, nem que seja para aprender a não errar novamente. Então, pare de focar no negativo, foca no positivo, seja grato pelas coisas boas, cuide do seu emocional. Um emocional equilibrado pode ser a total diferença entre você sobreviver ou não nesse período. Por mais que você cuide da sua saúde, se você não cuida do seu emocional, isso pode te desestabilizar, isso pode fazer você contrair a doença. Então, cuide do seu emocional. Tome o sol, cuide da sua alimentação, cuide da sua suplementação e se hidrate bem e se exercite. Esteja em contato com pessoas queridas, com pessoas que você ama, e esteja em contato, aprenda, né, seja de maneira virtual, através da internet, ou pessoalmente, presencialmente, mas esteja em contato com pessoas que vão te fortalecer, que vão elevar a sua autoestima, que vão fazer você se sentir melhor. Pare de andar com pessoas que botam medo em você, que só fica falando de tragédia, que só fala de pessoas que morreram, de negócios que deram errado. Para de andar com pessoas negativas /vitimistas, pessoas que acham que as coisas que me acontecem são coisas que não tem nada a ver comigo, são coisas que não tem eu como responsável, que são coisas que independem de mim, sabe? Tem coisas que não dependem da gente, mas boa parte das coisas, 90% para mais, são coisas que a gente tem um certo controle sim. Então pare de andar com as pessoas vitimistas que acham que elas são vítimas do destino, que são vítimas da genética, e que todas as coisas ruins que acontecem, eu não tenho controle sobre elas. Então, pare de andar com pessoas que botam medo em você e que são vitimistas, pessoas que só falam de coisas ruins, de tragédia e de morte. E uma última dica, acompanhe então o nosso canal, se inscreve aqui no canal para você poder melhorar a sua saúde. Aqui a gente fala sobre saúde física, emocional, mental e espiritual. Tem bastante sacada aqui para você. Então, se você quer melhorar a sua saúde em 2022, ser uma pessoa saudável, ter longevidade com qualidade de vida, se inscreve aqui no canal e acompanha a gente.